Olá, colega advogado, olá, colega estudante, olá, você que é empresário e, em razão do título da nossa palestra de hoje, veio aqui para o YouTube, no setor de cultura e eventos da OAB, se informar sobre o que você pode fazer para combater a crise do coronavírus na sua empresa, ok? Eu dividi essa fala hoje em duas partes. Primeira parte, medidas que qualquer empresário já poderia ter tomado antes das medidas provisórias e da lei que regula a pandemia do coronavírus, porque são medidas emergenciais que estão previstas na legislação trabalhista desde 1945. E num segundo momento da fala, eu vou trabalhar com vocês as alterações que nós tivemos nas duas principais medidas provisórias que regulamentam aí as relações de trabalho na crise do coronavírus, ok? Bom, a CLT é uma lei que, como quase todas, ela já tem no seu bojo alguns instrumentos para serem utilizados em momentos de crise, crise social, crise da empresa. Em especial, no momento específico tratado na CLT, chamado de força maior, que em razão de alguma crise regional, sazonal, de calamidade pública, ou naquele setor produtivo específico, alguma circunstância impossível de ser prevista e impossível de ser controlada pelo empregador, empresário e pelos empregados, essa situação inusitada, ela impõe a tomada de algumas medidas emergenciais, ok? Então, primeiro ponto que nós temos que estabelecer é que, sim, a pandemia do coronavírus, para fins da CLT, configura força maior. Todos os requisitos de força maior estão preenchidos. É um evento que se deu alheio à vontade das partes contratantes, empregador e empregado. Era um evento imprevisível, de certa forma, embora nós já tivéssemos notícias desde novembro de que era possível o alastramento dessa doença, nenhuma das notícias nos dava a dimensão que tomou hoje em dia. E não decorre da culpa nem do empregado nem do empregador. Então, sim, estamos vivendo num momento de força maior, ok? Dado esse fato, ou seja, configurada a força maior, nós já temos medidas alheias às medidas provisórias que passarão pelo crivo do Supremo Tribunal Federal, algumas liminares já estão dando uma interpretação adequada para esses textos. Nós já, como repito, já tínhamos medidas emergenciais a serem tomadas, ok? Então vamos lá. Primeiro, o empresário pode adiantar as férias dos seus funcionários, e coletivas ou individuais. Essa possibilidade de adiantamento está reforçada nas medidas provisórias, especialmente na 927, e, em razão da força maior, ele fica dispensado de alguns trâmites burocráticos para a concessão dessas férias, como, por exemplo, o aviso um mês antes ou, no caso de férias coletivas, 15 dias antes para o sindicato. Então, sim, o empresário pode conceder férias individuais ou coletivas sem aqueles trâmites todos da CLT. A única formalidade que ainda está mantida é o aviso com 48 horas de antecedência e, no caso de férias coletivas, apenas o aviso ao sindicato. Tá? Não é necessário pactuar com o sindicato as férias coletivas. Outra novidade que se alia à força maior já prevista na CLT e que permitiria, então, a concessão de férias antecipada é que o abono pode ser pago até dia 21 de dezembro, portanto, não está vigendo a regra de que o abono de férias deve ser pago junto com as férias, antecipadamente. E outra regra que também
está prevista na MP 927, é a dispensa do empregador em adiantar o salário das férias para o primeiro dia de gozo. No caso das férias serem concedidas no mês de março, né, que já passou, ou agora no mês de abril, o empresário tem até, salvo engano, 15 de maio para efetuar o pagamento dessas férias, ok? Então, primeira medida, concessão de férias individuais ou coletivas. Segunda medida que o empregador pode tomar é o home office. Ou seja, se for possível, o trabalho remoto, o trabalho em casa do seu colaborador, ele pode encaminhar esse trabalhador para realizar suas tarefas em casa. Se o trabalhador possui conexão à internet e computador, ele pode fazer com o seu sem nenhum pagamento adicional. E se ele não possui acesso à rede de internet e equipamento, competiria ao empregador providenciar o necessário. Lembrando que desde a edição da Lei 13.979, que é de fevereiro de 2020, a ausência do empregado ao serviço em razão das medidas de profilaxia para o combate ao coronavírus não pode ser computada como falta, ok, empregador? Então fique atento para que você tome uma decisão que evite o pagamento em dias que você poderia eventualmente ou conceder uma suspensão, ou conceder férias, ou conceder licença, ok? Novidades da medida provisória 927. O home office não precisa mais ser previamente acordado, passa a ser direito do empregador impor àqueles que tenham condições a realização do trabalho remoto, ok? Não é necessário repetir, isso é óbvio, mas enfim, o trabalho em home office se submete a todas as regras do trabalho na empresa, portanto tem que haver intervalo para refeição e descanso, tem que haver a obediência às 8 horas diárias e se houver acordo para compensação de jornada às 7 horas e 20, ou se for uma carreira com jornada especial às 6 horas. Portanto, nada dessas regras muda e o empregador deve ter a cautela de estabelecer uma forma de controle da jornada para não ser pego de surpresa lá na frente com reclamações trabalhistas de hora extra em serviço remoto home office, ok? Outra medida que o empregador pode tomar é estipular o banco de horas, que agora, com a medida provisória 927, dispensa o acordo coletivo para ser efetivado. Ok? Essas horas que o empregado ficará devendo ao empregador em razão do fechamento, da interrupção das atividades, elas poderão ser compensadas de duas formas. Nos feriados vindouros, no prazo de 180 dias, ou então com a jornada estendida em até 2 horas diárias até o limite da compensação. E essas 2 horas diárias, se realizadas em horário noturno, elas não darão direito ao adicional noturno. É uma medida para que as empresas recuperem o tempo perdido, recuperem o caixa e imponham um sacrifício, né, ao empregado também de realizar essas horas, eventualmente em período noturno, quando do retorno das atividades em plenitude. Outra medida que o empregador pode tomar, está prevista na CLT, não tem novidade alguma, é remunerar o empregado para ele ficar em casa e se o período de remuneração ultrapassar 30 dias sem prestação de serviço, o empregado perde as férias. E você poderia me perguntar, mas qual a vantagem disso? A vantagem é que o empregador ele vai ter a economia do abono de 1/3 constitucional sobre férias. Então, eventualmente, pode ser interessante ele esticar aí essa licença até a inserção do empregado nos programas da medida provisória 936
e ficar dispensado para o ano de 2020, período aquisitivo 2019, de férias, economizando assim o abono de 1/3, ok? Outra medida que pode ser tomada e está prevista na CLT é a redução de jornada com a redução proporcional de salários, todavia, nesse caso, com acordo coletivo. Não é possível por acordo individual. É o artigo 58A da CLT, já em vigor há muitos anos, portanto, já com crivo de constitucionalidade e pouca dúvida jurídica sobre a sua aplicação e, eventualmente, pode servir ao empresário mais conservador que não queira inserir sua empresa nesses programas governamentais, ok? Lembrando que, nesse caso, deve haver intermediação sindical para a redução do salário com a proporcional redução da jornada. Bom, fatos príncipes. Em algumas cidades, há notícia de que certas atividades foram fechadas por ordem do poder público, que teoricamente configuraria o fato do príncipe, ou seja, uma atividade empresarial considerada lícita e legítima até certo dia, a partir de um outro dia, é considerada ilegal e está proibida de funcionar pelo chefe do executivo. Por isso o nome fato do príncipe ou fatos príncipes. Configurado fatos príncipes, e eu já adianto que, no meu entendimento, para a maioria dos casos que estamos observando na pandemia, não se configura o fatos príncipes, porque não é um encerramento de atividade por escolha livre do administrador público, e sim um fechamento de atividade em razão de de necessidades sanitárias. Mas imaginemos que o empresário e o advogado que o assessora tenham em mente que sim, está configurado o fato príncipe, fatos príncipes, o empregador então tem o direito de dispensar os seus funcionários, lembrando que para configuração do fatos príncipes, conforme o artigo que está aí copiado, há necessidade de encerramento integral das atividades da empresa. Nesse caso, então, o empregador poderá remeter esse empregado para receber as verbas do poder público que determinou o encerramento das atividades, ok? Não me parece ser cabível nesse momento, mas é uma medida que pode ser estudada. E temos ainda na CLT, complementada pela medida provisória 936, o shutdown. O que é o shutdown? Shutdown é a suspensão, a suspensão dos deveres do contrato de trabalho, ou seja, o empregado tem suspenso o seu dever de ofertar o seu labor, o seu trabalho físico, intelectual, e o empregador fica com suas obrigações, especialmente a de pagar salários, suspensas, enquanto o empregado é inserido num programa de capacitação. Portanto, nesse caso, temos necessariamente um curso que será ministrado por uma entidade oficial, com duração máxima de 4 meses, e à distância, deve ser ensino à distância, EAD. Bom, e o empregado sobreviverá do que nesse período, já que ambas as obrigações estão suspensas? Nesse caso, o legislador previu o pagamento de uma bolsa, de um auxílio que não tem natureza salarial e, portanto, é isenta de fundo de garantia, imposto de renda, contribuições previdenciárias, PIS/COFINS. A empresa que conseguir, eventualmente, angariar um número de funcionários e inseri-los num programa educacional interessante, terá uma grande economia e é um dos pontos mais sedutores aí da medida provisória 936. Todavia, é uma medida difícil de ser implementada, porque pressupõe aí a existência desse curso, um curso atrelado à profissão do empregado,
e oferecido por uma instituição oficial e à distância, ou seja, muitos requisitos difíceis de serem compilados nesse momento de crise. Mas está aí uma outra opção que o empregador pode optar e aliar aí a economia necessária para que a empresa ultrapasse esse momento de crise e um vencimento razoável, digno, para o empregado também ter um conforto financeiro para ultrapassar esse período de quarentena. E vocês me perdoem, devo ter pulado aqui ou está fora da ordem, mas as últimas duas medidas cabíveis para enfrentar essa crise na CLT e independente de reformas e medidas provisórias são os artigos 501 e 503, que estão no capítulo de força maior, que prevêem o seguinte: se em razão da força maior a empresa tiver que interromper suas atividades definitivamente, ela está autorizada a dispensar os funcionários com o pagamento de apenas 50% das verbas rescisórias, da multa de 40% de fundo de garantia, do aviso prévio, das férias e do 13º proporcional. Há uma polêmica porque existem normas internacionais da OIT que dizem que o 13º e as férias proporcionais ou vencidas nós não inserimos nessa conta porque são consideradas como direito adquirido. Mas as proporcionais, essas três verbas, 13º, férias e aviso prévio, elas não seriam indenizadas pela metade. Só a multa do fundo de garantia é que seria indenizada pela metade. Os tribunais estarão com a palavra, é necessário fazer uma pesquisa para verificar como os tribunais interpretam essa questão, mas o fato é que o artigo 501 prevê o pagamento dessas verbas pela metade. E o outro dispositivo, o artigo 503 da CLT, que prevê a redução em até, portanto é um teto, a redução dos salários em até 25%, sem redução de jornada. Nesses casos em que a empresa continua trabalhando, mas com uma grave crise, com uma perda considerável de faturamento e clientela, é uma medida interessante porque, além do corte dos salários dos 25%, com a manutenção dos empregos, o empregador ele não perde a disponibilidade de seus funcionários que continuarão trabalhando no regime de 44 horas ou 36 horas se for jornada especial. Obviamente que esse corte de 25% do salário ele só pode viger enquanto a força maior estiver presente. Cessada essa força maior que impede a empresa de ter o seu faturamento pleno, os salários devem retornar ao patamar anterior. Ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as medidas que a medida provisória 927 trouxe para desburocratizar as relações empregatícias nesse período de pandemia, ok? Então, uma delas eu já mencionei, a possibilidade de pagamento das férias que foram concedidas em março ou em abril, somente em maio. Portanto, o levantamento daquela regra de que as férias devem ser pagas com antecedência. Outra regra de desburocratização é o aumento do prazo de validade dos exames periódicos para fins de dispensa. Então, aumentando para 180 dias a validade dos exames pretéritos. E no caso de não haver exame periódico que autorize a dispensa dos funcionários, a prorrogação por até 180 dias da data da dispensa para a realização do exame demissional. É um risco para a empresa, porque se só lá no exame demissional descobrirmos que o funcionário tem uma doença que não admitiria sua dispensa, o empregador terá que, muito provavelmente, reintegrar esse colaborador, pagando a indenização do período
em que ele ficou emparedado. Todavia, a ausência de empresas que realizem os exames demissionais nesse período do coronavírus não se torna um fato impeditivo para dispensas, ok? Outra medida tomada pelo governo para ajudar as empresas a enfrentar esse período conturbado é postergar o pagamento de fundo de garantia e parcelá-lo assim que a atividade econômica iniciar o seu retorno à normalidade, ok? Os atos contratuais nas relações empregatícias agora podem ser realizados eletronicamente, inclusive as assembleias para aprovação de convenção coletiva e outros tantos atos para alteração, regularização do contrato de trabalho. É uma medida muito interessante, pois evita a aglomeração de pessoas, que é uma das principais medidas de combate ao coronavírus. E também a medida provisória 927, ela convalida, revalida os atos que as empresas tomaram nos dias que antecederam a pandemia, que estiverem em harmonia com a medida provisória. Exemplo, o empregador concedeu férias coletivas sem antes avisar o sindicato, como valia a regra pretérita. Ou seja, o empregador antecipou-se à medida provisória e concedeu as férias coletivas sem aquele aviso prévio de 15 dias ao sindicato e ao empregado. Com a edição da medida provisória, essa medida urgente e emergencial tomada pelo empregador fica convalidada, ok? Bom, e para a gente terminar nossa fala, já chegando à última parte, nós temos as novidades da medida provisória 936, que trouxe, digamos assim, a participação da União, do governo federal, no pagamento de verbas para os trabalhadores permanecerem em casa no período de quarentena. A medida provisória 936 tem duas medidas principais. Obviamente ela tem outras tantas medidas, mas as duas medidas principais são suspensão do contrato de trabalho, uma espécie de lockdown. Para a empresa usufruir desse benefício e suspender o contrato dos seus empregados, elas foram divididas pelo faturamento. Aquelas que têm faturamento até 4.800.000 reais ano, elas podem suspender os contratos por 30 dias, renováveis por mais 30 dias, portanto o prazo máximo é de 60, e encaminhar esses funcionários para o seguro-desemprego. Nesse período de 30 ou 60 dias, o contrato de trabalho está suspenso, e é fraude o empregador exigir do empregado a prestação de qualquer serviço. E, em razão da suspensão do contrato de trabalho, esse período não será computado para fins de aposentadoria. Portanto, o empregado, se quiser, pode pagar como autônomo esse período, para não perder a sequência de contribuições previdenciárias. Para as empresas com faturamento acima de 4.800.000, o governo ele compartilhou a responsabilidade pelo pagamento do seguro-desemprego com o empregador. No caso de empresas de médio e grande porte, o empregador terá que fazer um aporte de 30% da remuneração do seu colaborador, e a União fará um aporte de 70% do valor do seguro-desemprego. Eu fiz umas projeções para uma empresa para a qual advogo e percebi que para quem tem remuneração até a faixa de R$4.000, a perda salarial não é significativa. Todavia, acima dos R$4.000, o trabalhador passa a ter uma perda significativa de remuneração, portanto, ele tem que fazer grandes economias para conseguir aí passar esse período de quarentena, porque
o seu padrão de vida e o seu padrão de rendimento sofrerá um decréscimo significativo, ok? Bom, durante esse período de 60 dias de suspensão do contrato de trabalho, essa verba que a empresa pagará, as de médio e grande porte, ela não tem natureza salarial, ela tem natureza indenizatória, o que significa que o empresário estará dispensado de recolher fundo de garantia, INSS e quaisquer e imposto de renda sobre essa verba, o que também implica numa economia, ok? Bom, segunda medida prevista na medida provisória 936 é a diminuição de jornada e salário na proporção, ou seja, o tanto que o empregador diminuir de jornada será o tanto que o empregado terá diminuído seu salário. Todavia, a União, o governo, fará uma complementação da renda desse empregado para que ele não sofra uma diminuição muito brusca de salários, ok? Nesse caso, ao invés de dividir as pessoas pelo porte da empresa, pequeno, médio e grande porte, o legislador, né, a Presidência da República, na edição da medida provisória, dividiu por faixas salariais. Então, nós temos uma regra para quem ganha menos de R$ 3.150 e mais de R$ 9.400. E nós temos uma outra regra para quem ganha entre R$ 3.135 e R$ 9.500. Ok? Como funciona? Para quem ganha menos de 3.135 ou mais de 9.400, o acordo pode ser individual. E sendo individual, ele é tarifado. Ou seja, o empregado e o empregador só podem formular os acordos dentro do sistema de 25% de diminuição de jornada com 25% de diminuição de salário, ou 50% de diminuição de jornada com 50% de diminuição de jornada, ou 70% de diminuição de salário com 70% de diminuição de jornada. Nos casos que o empregado tem um salário superior a 3.135 e inferior a 9.400, é imperioso que essa redução de jornada seja negociada com o sindicato. E aí, esses valores de diminuição 25, 50 e 75 poderão ser flexibilizados. A empresa e o empregado poderão pactuar esses três valores previstos já na medida provisória ou poderão pactuar outros valores. Nesse caso, em ambos os casos, o tanto que for diminuído o salário será o tanto que a União contribuirá com o seguro-desemprego. Ou seja, se o empregador diminuiu em 25% os salários, com 25% de jornada, a União fará um aporte de 25% do valor do seguro-desemprego. Se o pacto for de 50% de redução de jornada com 50% de redução de salário, a União fará o aporte de 50% do seguro-desemprego. E se for de 70%, a União fará o aporte de 70% do seguro-desemprego. Ok? Em todos esses casos, o período que a empresa usufruir desse benefício, ao término, teremos uma estabilidade pelo mesmo período de usufruto. Ou seja, se a empresa permanecer 30 dias nesse programa, os seus empregados passam a ter 30 dias de estabilidade quando do término, né, quando cessar o usufruto dessas benesses. Além do mais, o legislador previu multas pesadas e também o pagamento de todas as verbas no caso de fraude, ou seja, a empresa adere ao programa,
todavia continua trabalhando normalmente, como se pandemia alguma houvesse. Você poderia me perguntar, professor, mas impossível? Não, não é impossível. Algumas atividades econômicas estão a pleno vapor, especialmente as consideradas essenciais. Serviços de água e esgoto, coleta de lixo, lotéricas, bancos. Então essas empresas, embora não estejam proibidas de usufruir desses benefícios, elas eventualmente poderiam fraudá-los, pois suas atividades, em tese, continuam quase as mesmas do período anterior. Ok? Eu gostaria de agradecer muito a atenção de vocês, agradecer ao coordenador, ao diretor do Departamento de Cultura e Eventos da UAB, Dr. Alberto Rolo, pelo convite, e deixar aqui a minha mensagem de esperança que todos nós vamos passar por essa muito bem. Um abraço, até a próxima.